Por mares nunca dantes navegados, um programa da Vida Nova FM, Ancião Portugal, em parceria com a Vox, Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e em cooperação com as rádios católicas lusófonas. Fazem parte da rede as rádios católicas lusófonas Nova de Cabo Verde, Solmance de Guiné-Bissau, Chuvilar de São Tomé e Príncipe, Maria Moçambique e Vatana de Moçambique, Boa Nova de São Paulo, Brasil, Voz dos Açores, na Califórnia, RT Artesia em Los Angeles e Rádio Portugal USA em New York. Este programa tem a coordenação do Padre Armando Duarte e conta com a colaboração especial de Solange Pedroso. Montagem e edição de Marta Santos. No princípio era o Verbo. Olá amigos, vivam! Aqui está a novidade uma vez mais. A boa notícia que vai chegando semana após semana. É, pois, essa a forma de iniciar o programa Por Mares Nunca Dantes Navegados. Aqui estamos, pois, todos convocados pela palavra viva que é Jesus Cristo, o bom pastor. Ele que quer congregar todos os homens e por isso nos envia como seus mensageiros. Então já vamos acolher a palavra de hoje, perceber o dinamismo que esta palavra tem na nossa vida, como nos envolve, como nos convoca, como nos envia. Então quero saudar todos os nossos amigos. Estamos dispersos no mundo, mas unidos, próximos no espírito. A boa notícia sempre, de facto, é proclamada junto ao mar, como na Galileia outrora, hoje através dos diversos mares, a convocar toda a humanidade. Saúdo então todos aqueles que nos acompanham no Atlântico, neste caso a Rádio Nova de Cabo Verde, a Rádio Solmance de Guiné-Bissau, a Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe, no Atlântico em África. Depois passamos ao Índico e em Moçambique, a Rádio Maria Moçambique, no Maputo e na Beira, e a Rádio Vatana e na Cala. De novo no Atlântico e no Brasil, Rádio Boa Nova na cidade de Padreira, estado de São Paulo. Nos Estados Unidos da América, a Voz dos Açores, através de uma vasta rede de emissoras para servir a comunidade lusófona. Por último, aqui no Porto de Abrigo, em São Tiago da Guarda, Ancião Portugal, a Vida Nova FM. Depois desta saudação também, exatamente, esta minha apresentação, eu sou o Padre Armando Duarte, que presida a Vox, a Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e também na direção da Vida Nova FM. Estamos, pois, todos convocados pela palavra e pelo dinamismo do Espírito. Hoje iremos acolher a boa notícia a partir do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 34.
Este Evangelho conta-nos como é que Jesus responde à fome de vida e de esperança daqueles que o procuram. Profundamente comovido com o desnorte das ovelhas perdidas que correm atrás dele pelas vilas e aldeias de Galileia, Jesus oferece-lhes a boa notícia do reino e do projeto humanizador que Deus tem para o mundo e para os homens. A missão de Jesus também é a missão dos discípulos, dos apóstolos. Para a concretizar, estes devem manter uma estreita comunhão com Jesus. Depois desta introdução para preparar o caminho para acolher a boa nova de hoje, então fazemos silêncio e então a nossa disponibilidade interior permite acolher a boa notícia de hoje. Então a Marta Alexandra vai nos trazer a notícia do Evangelho de São Marcos no capítulo 6, versículos 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e comunicaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos a um lugar deserto e repousai um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que nem tinham tempo para comer. Foram, pois, de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. Foi a boa nova de hoje. Agradecemos a Marta uma vez mais a partilha. Depois de narrar o envio dos 12 em missão, como recordávamos na passada semana, São Marcos faz um compasso de espera, como que se tivéssemos de dar tempo aos enviados de Jesus para cumprir a missão que lhes foi entregue. Por isso, antes de referir o regresso dos apóstolos, fala na execução de João Batista. A sequência parece não ser por acaso. Ao entrelaçar o ministério de João Batista, de Jesus e dos discípulos, Marcos está a sugerir que se trata de uma única e mesma missão. A morte violenta de João converte-se em sinal premonitório do que mais tarde acontecerá com Jesus e com os 12. Então, depois deste parênteses, Marcos retoma o fio condutor do seu Evangelho, apresentando o regresso dos 12 da missão. São Marcos chama-lhes agora apóstolos, significa enviados. É a única vez que a palavra aparece no Evangelho segundo São Marcos. Não há no texto qualquer indicação do lugar onde a cena teria sido desenrolada, desenvolvida. Os apóstolos, depois de algum tempo a pregar a conversão, a expulsar os demónios, a curar os doentes, recordem o Evangelho do domingo passado, regressam ao encontro de Jesus e contam-lhe o que tinham feito e ensinado. Jesus é o ponto de partida e o ponto de chegada da missão. Os apóstolos partem porque Jesus os envia. Anunciam por toda a parte não uma mensagem própria, mas a boa notícia que lhes foi confiada por Jesus. Regressam para Jesus quando concluem o seu trabalho missionário.
Então, o Evangelho de hoje apresentam a Jesus o relatório detalhado, tudo do que fizeram, porque todos os passos da missão devem ser verificados por Jesus. Por isso, a missão é de Jesus. Os apóstolos são apenas as testemunhas de Jesus. Convém que os enviados de Jesus de todas as épocas estejam bem cientes desta realidade. Em seguida, Jesus convida os seus apóstolos a irem com ele para um lugar isolado e a descansarem um pouco. Este retiro, entre aspas, serve, antes de mais, para aprofundar e fortalecer a comunhão entre os discípulos e Jesus. Os apóstolos, depois de experiências intensas de trabalho missionário, necessitam de reencontrar Jesus, de estar a sós com Ele, de revitalizar a comunhão com Ele. Precisam de contar a Jesus o que fizeram, de expor-lhe as suas dúvidas e angústias, de escutar os conselhos e indicações que ele tem para dar, de fazer projetos com ele, de redescobrir o princípio e o fundamento da missão. Se os apóstolos não aprofundarem continuamente a sua ligação a Jesus, mais tarde ou mais cedo a missão deixa de fazer sentido. Se os discípulos não confrontarem frequentemente os seus esquemas, as suas ideias, os seus projetos pastorais com Jesus e a sua palavra, a missão estará condenada ao fracasso. Mas a paragem proposta por Jesus tem também como objetivo proporcionar aos apóstolos um merecido tempo de descanso. São Marcos diz que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Há certamente aqui um aviso contra o ativismo exagerado que destrói as forças do corpo e seca o espírito. O excesso de trabalho pode levar os enviados a uma saturação que lhes esgota o entusiasmo e lhes faz perder o sentido da missão. Então, este retiro dos discípulos com Jesus dura apenas um breve espaço de viagem de barco. Porque as multidões, ao verem para onde o barco se dirigia, contornaram o lago da Galileia a pé e correram para o lugar onde o barco ia aportar. Ao chegarem, Jesus e os discípulos depararam-se com a multidão que os espera de novo. Jesus recordou-se então de uma velha metáfora que a catequese de Israel usava frequentemente. Eram como ovelhas sem pastor. Aquela busca incansável e determinada espelhava até com algum dramatismo a fome de vida com maiúscula, de perspectivas, de esperança que aquelas pessoas sentiam. Elas corriam atrás de Jesus porque acreditavam que ele podia saciar-lhes essa fome. Marcos diz-nos que, diante daquele quadro, Jesus comoveu-se profundamente.
A palavra grega que descreve a reação de Jesus indica a comoção profunda que a mãe sente no seu íntimo diante do filho que ama eternamente. Por isso, a palavra grega que descreve a reação de Jesus indica essa comoção e, aliás, o substantivo que resulta desta palavra significa seio materno, a barriga da mãe. A comoção profunda de Jesus diante daquela multidão é um estremecimento interior que resulta do amor, de um intenso amor, de um amor de mãe. É assim que Deus reage aos filhos e filhas que caminham pela vida, frágeis e titubeantes, à procura da vida, com maiúscula, da vida verdadeira. Jesus responde a esta multidão necessitada, ensinando-lhes muitas coisas. Pouco depois, irá alimentar essas multidões com o pão multiplicado e partilhado. Os discípulos estão ali, ao lado de Jesus, vendo como ele dá testemunho do amor, da ternura, da bondade de Deus àqueles homens e mulheres que procuram a salvação. Então, amigos, vale a pena ver este episódio numa perspectiva também da atualidade na Igreja. Podemos dizer que estamos diante de uma primeira visita ad limina. É essa visita que os bispos de todo o mundo, das diversas conferências episcopais, fazem ao Santo Padre e aos serviços da Igreja em Roma. Então os apóstolos vêm contar a Jesus o que tinham feito. Jesus escuta-os e procura que eles não fiquem enredados no triunfalismo, citando, das muitas coisas que é preciso fazer. O evangelista adverte que havia sempre tanta gente a chegar e a partir e que eles não tinham sequer tempo de comer. A burocracia é sempre a tentação da Igreja. Um Papa, um Bispo, um pároco têm muitas coisas a fazer. É um esquema burocrático para tornar mais rápida a atuação. Contudo, Jesus corta a direito e diz aos apóstolos: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. É, pois, a importância do retiro. Ele não é uma evasão sem sentido. Ao afastar-se da multidão por alguns momentos, há de permitir maior consciência do que fazer e como fazer. Numa dedicação ao serviço dos homens e das multidões, há de permitir-o assumir a consciência de que, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a constroem, como diz o Salmo. Ele é sempre o Senhor quem chama, envia e realiza a sua obra. Os verdadeiros protagonistas não são os homens enviados, mas o Senhor que chama e envia e realiza a sua obra com a ação do Espírito que faz novas todas as coisas. E é assim, amigos, que queremos assim estar abertos, disponíveis para esta ação apostólica.
Oxalá que ela nos permita a todos sentir-nos chamados e enviados, mas sempre em comunhão com Jesus e na ação do Espírito. Amigos, foi com muita alegria que estive convosco a partilhar sempre no início do programa o Evangelho que vamos escutando ao ritmo da caminhada litúrgica. E para esta partilha me sirvo de 2 comentários na internet adeonianos.org e comentários à Bíblia Litúrgica, edição da Gráfica de Coimbra. Eu fico por aqui, vem por aí a Solange, para ela a gratidão também do seu testemunho e da sua partilha. Voltarei na próxima semana, se Deus quiser. Para todos um grande abraço. O Verbo era a luz dos homens. Vinde, ó Espírito Santo do Trino Deus,
Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Ó Santo Espírito, o Senhor sabe o quanto precisamos de vós. Somos tão pequeninos, tão ignorantes. Precisamos da tua sabedoria, ó Divino Espírito. Precisamos de todos os vossos dons, para que possamos te servir no reino, para que possamos caminhar em busca da santidade sem desanimar. Vem, ó Espírito do Trino Deus, no nome de Jesus, clamamos de todo o coração. Vem tocar em nós, vem nos ungir, vem nos capacitar, Senhor, para ouvir a tua palavra com o coração. E que esta palavra venha nos curar, venha nos libertar de toda mesquinhez, de toda pobreza espiritual. Mas também, Senhor, pedimos que a tua palavra, que também é um grande remédio, nos cure fisicamente, mentalmente. Santo Espírito do Trino Deus, visita nesse momento todas as casas, sejam elas mansões ou casebres. Onde quer que haja alguém ouvindo este programa, que sejam tocados profundamente por vós. Sim, Senhor, eu clamo que sintam a tua presença. Manifeste a tua presença a esses queridos, ó Deus, para que saibam que nós não estamos fazendo teatro, que nós não brincamos, e principalmente que o Senhor não brinca conosco. Vem, Espírito do Trino Deus, renovai a face da terra. No nome de Jesus é que oramos, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém. Aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito
Olá, meu querido, minha querida irmã. Depois deste hino maravilhoso que ouvimos, depois da oração, vamos agora contemplar e deixar que a palavra do Senhor caia no nosso coração e produza frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O importante é que produza frutos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 9. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, minha querida irmã, tanto o conteúdo quanto o estilo da pregação de Paulo se harmonizavam com caminhos de Deus conforme revelados na cruz. São Paulo não pregava para exibir as suas habilidades oratórias e nem para chamar atenção para si mesmo. Ao invés disso, ele falava em temor e em grande temor. Uma figura de linguagem denotando o oposto da autoconfiança. Pois é, meu querido, minha querida irmã, a humildade de São Paulo se transborda nesse texto. Demonstração do Espírito e de poder. Não se refere apenas ao fato de um miraculoso ter acompanhado a pregação de São Paulo, mas também ao poder de transformação do Espírito Santo nas vidas individuais dos coríntios, na época da conversão deles. Longe de uma simples conversão intelectual através da sabedoria humana, eles encontraram, meus amados, o próprio Espírito Santo, que demonstrou sua presença neles através de vários dons espirituais, incluindo, sabe o quê? O falar em línguas. Sim, um carisma que muitos, até mesmo da própria igreja, do próprio clero, não. Mistério não significa misterioso. Olhem bem. Ou difícil de entender.
mas denota uma verdade escondida na mente de Deus até que Ele decide revelá-la. Deus tinha em mente o plano de redenção antes da criação do mundo, o que teria ficado desconhecido se Ele não o tivesse revelado em Cristo Jesus. Aqueles que têm fé vivem por um segredo, a essência do qual é Cristo e seus gloriosos propósitos para o mundo. Quando São Paulo diz sobre nenhum dos príncipes deste mundo, esta passagem, amados, afirma que Satanás, o Deus deste século, que você pode confirmar em 2 Coríntios 4:4, e os demônios do inferno, principados e potestades, em Colossenses 2:15, foram completamente frustrados pela cruz. Trata-se aqui de uma profunda revelação da capacidade limitada de Satanás de se antecipar aos métodos do Deus Todo-Poderoso. A lembrança de que o poder soberano e a onisciência de Deus sempre são a garantia da vitória definitiva do crente, daquele que crê em Cristo Jesus. E em outra passagem, o olho não viu. Meu querido, se nós formos lá em Isaías 64:4, implica 3 formas de conhecimento: conhecimento perceptivo, olho e ouvido, através de observação e experiência sensorial; conhecimento conceptual, coração, mente, e através da razão e da investigação intelectual; e conhecimento espiritual, que é o amor. Amados, tudo isto, toda esta explicação, para dizer para você, para dizer para mim, que São Paulo, apóstolo, se dirigia aos irmãos para pregar a palavra de Deus sem nenhum outro interesse a não ser Jesus e Jesus crucificado. São Paulo realmente não se ensoberbecia do seu dom de pregação, mas tinha uma sabedoria que era realmente divina. O Espírito Santo tomou posse de Paulo e Paulo deixou-se conduzir por ele. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo e que o anúncio da palavra de Deus não tenha outro interesse a não ser a salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido, minha querida irmã, um beijo bem grande no seu coração. Deus abençoe a tua semana. Deus proteja a sua vida. Espírito Santo, vinde,
transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E o Verbo fez-se vida. Em cada continente, em cada país, em cada rádio, façamo-nos ao mar como pescadores de homens, levando a boa nova. Os ouvintes deste programa, por mares nunca antes navegados, podem apresentar as suas sugestões ou entrar em contacto com os intervenientes no programa através do e-mail maresnuncadantesnavegados@gmail.com.